Sou a Thalie Rodrigues Alves, sou francana, nasci em 1955 e fiz do pré até o terceiro colegial no Torquato Carleiro. Após terminar o colegial, eu prestei o vestibular e entrei na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. E comecei lá minha iniciação artística verdadeiramente, porque eu fazia algumas coisas, desenhava, não pintava ainda, mas não era uma coisa assim muito definida na minha vida, mexer com artes plásticas, não. Então, para mim, morar em São Paulo foi um divisor de águas, porque em Franca a gente não via nada nesse setor. E lá em São Paulo eu fui frequentar os museus. Os professores incentivavam demais a gente para fazer outros cursos, sem ser só na faculdade. Então, fiz curso na FAAP, fiz no Senai e visitei muitos museus e isso foi um aprendizado muito grande. E o incentivo vinha, em geral, eu já namorava o Mauro, que era arquiteto, e ele me incentivava também a produção. Tanto que eu resolvi voltar para Franca, porque eu sentia que em São Paulo eu seria mais uma pessoa somente, e em Franca eu poderia desenvolver tanto uma carreira como artista, como também como educadora. Tinha uma certa vontade de trabalhar com educação também. Aí em Franca eu fui professora da Unifran de artes, no curso de educação artística, e logo depois eu assumi a Pinacoteca Municipal de Franca. E mesmo trabalhando 5 anos na Pinacoteca, eu comecei a minha trajetória artística também. Através, primeiro, da xilogravura, que era uma técnica que ninguém conhecia na cidade, e aos poucos eu fui para a aquarela, porque eu tinha uma certa resistência a usar materiais que tivessem cheiros muito fortes, porque eu sempre tive muita rinite alérgica. E eu acho que o isolamento meu, no sentido de ficar em Franca, só foi benéfico, porque eu desenvolvi um estilo meu, eu trabalhei a temática que eu quis, que eu fui escolhendo, sem ter uma influência direta de um artista. Porque eu podia ir em exposições, sempre em São Paulo, a gente estava sempre indo, mas eu não tinha alguém assim ao meu lado falando, faz assim, faz assado. Não, eu fui descobrindo a minha maneira de expressar. E eu acho que isso, para o artista, é muito importante. Sem deixar nunca de estar apoiando outros e iniciando novos. Por exemplo, quando eu conheci o Ivo Indiano, ele tinha 15 anos. Ele foi um dos primeiros que apareceu na Pinacoteca, e antes mesmo dele fazer a faculdade. Então, isso aí acho que foi uma coisa que para mim foi muito bom e acho que para a própria cidade acabou sendo. Eu fui fazer a faculdade de artes, eu fiz de 74 até 76. Voltei para a Franca em 77 e já em janeiro de 77 eu ajudei na montagem da segunda FEARTE, da parte da exposição de artes visuais, artes plásticas, que a gente falava mais na época. E a maneira que eu tinha de estar participando, a não ser expondo aqui, era participar dos salões de arte, que nos anos 80 foi muito importante para muitos artistas, pelo menos do estado de São Paulo, e mesmo para a gente conhecer esses outros artistas. Então, tinha salão em Ribeirão Preto, tinha salão em Presidente Prudente, em Santo André, em vários lugares que eu fui participando e, por participar, eu fui conhecendo outros artistas e outros estilos também de pintura, de gravura. E aí a temática que eu sempre procurei trabalhar sempre foi a figurativa.
queria fazer um trabalho que apresentasse objetos reais, pessoas, mas desde que fosse numa linguagem apropriada à temática que eu sempre escolhi. Aí resolvi desenvolver séries de trabalhos com a mesma temática. Então, as primeiras que eu fiz foram séries ligadas ao trabalho em Franca, que foi a série dos curtumeiros, trabalhadores dos curtumes, e a série dos trabalhadores do calçado, que é a série dos sapateiros. Depois, eu desenvolvi uma série dos boias frias do café, que foi um contraste muito grande, né? Sair de dentro de um espaço físico fechado e passar ao ar livre, trabalhar ao ar livre com as pessoas que catavam café na zona rural de Franca. Então, cada década ou cada 5, 6 anos, eu ia desenvolvendo uma temática em que elas iam mudando e ia mudando a maneira como eu representava. E as técnicas que eu mais utilizei, além da xilogravura, eu fui passando para o linóleo, usando uma matriz que eu consegui em Franca, que é produzida em Franca mesmo, que é a borracha para solado. E continuei firme na aquarela, e uma aquarela assim, de maiores dimensões, que não era muito comum na época. Todo mundo, quando fazia aquarela pequena, né, em tamanhos menores. E com isso dava um diferencial do que era produzido em Franca pelos artistas mais conservadores, mais acadêmicos, que era a pintura a óleo, que sempre foi o tipo de técnica mais valorizado aqui no Brasil mesmo. A aquarela sempre ficou em segundo plano, como se fosse só um esboço do que o artista poderia trabalhar. O meu ateliê, ele variou de lugar. Foi na minha casa, foi no antigo escritório do Mauro de Arquitetura, é agora no Laboratório das Artes. E, independente desses espaços em que eu criava, eu procurei espaços para a gente poder estar mostrando o nosso trabalho. E com isso eu sempre tive a preocupação de reunir os artistas da minha faixa etária, alguns mais velhos, alguns mais novos, e a gente está levando o nosso trabalho para esses espaços públicos, como foi a Pinacoteca, nas 2 gestões que eu trabalhei, nos anos 80, depois nos anos 2000, em que eu organizava exposições individuais ou em grupo e organizava os salões de arte também que a cidade fazia, principalmente o Salão de Arte Contemporânea, que praticamente a gente ajudou a criar e que até pouco tempo ainda funcionava. E essa troca entre nós artistas, apesar de cada um ter seu estilo, como o Ivo, o Paulo, o Ricardo Augusto, o Rodolfo, o Gerson, a gente aprendia um com o outro. Teve um período, por exemplo, que o Ivo estava na Unifran e me convidou para participar do ateliê livre de gravura. E eu fui participar, fiquei 2 anos participando intensamente, eu tinha parado de fazer gravura. Aí voltei a fazer gravura. Então, essa convivência que a gente sempre teve, sempre me ajudou e acredito que foi benéfica para eles também. E com isso a gente conseguiu, inclusive, fazer muitas exposições fora de Franca, com o grupo também. Além de eu participar dos salões, de fazer individuais minhas, eu organizei muitas exposições fora de Franca. Nós fizemos em Rio Preto, Santos, Ribeirão, várias mostras desse nosso grupo com alguns outros artistas, além dos 6 que estavam sempre firmes, né? Bom, quando eu vou fazer algum trabalho, em geral, eu gosto de fotografar. Eu sempre gostei de fotografar, fiz o curso no Museu Lazar Segal, em São Paulo. Então, a máquina sempre esteve na minha mão. E como eu
queria trabalhar um tema que às vezes tinha movimento, não tinha como ficar parada ali desenhando, eu tinha que fazer isso através da fotografia. Então, na fotografia eu tinha a imagem, ao mesmo tempo eu já tinha o enquadramento, a composição que eu queria, e passava isso para o papel para depois colorir ou fazer daquele desenho uma gravura também. Então, o processo sempre era escolher o tema, fotografar e, a partir da fotografia, criar esses trabalhos. Então, com relação à parte visual, diretamente do meu trabalho, eu comecei a fazer aquele trabalho figura e fundo. Fundo sempre liso, único. E a partir da série das estações, eu resolvi fazer um quadriculado no fundo, que eram umas imagens que eu vi na TV, em que eles, quando queriam diluir uma imagem, assim, para ela não ficar muito identificada, eles quadriculavam as formas, né? Comecei ali. Aquele quadriculado passou a ser meu fundo geométrico. Então, os temas que eu fiz a partir dali, por exemplo, a série do tear e a série das estações e depois das janelas, todos eles eu incorporei a geometria nesses trabalhos a partir desses que foram do final dos anos 80. Nunca mais eu fiz aquele fundo naturalmente liso, único, assim, chapado, né? Mas esse quadriculado passou a incorporar tanto no fundo, como às vezes até na figura. Essa geometrização começou a ficar muito forte. E ela possibilita, inclusive, o movimento visual, né? O movimento óptico, que você tanto aproxima, como afasta, como alonga, como achata uma imagem, né? Ele foi um diferencial que hoje, se alguém vê algum trabalho numa exposição, muitas pessoas conseguem identificar como sendo o meu aquele, até por causa dessa característica da geometrização.